Olá, boa noite. Nós começamos mais um programa Papo Sério. Hoje nós temos a honra de receber aqui o secretário estadual da Segurança Pública, Coronel Paulo César Costa. Boa noite, Coronel. Seja bem-vindo ao programa Papo Sério. Boa noite. Bom, vamos começar falando sobre a infraestrutura da Polícia Civil. Quando o senhor recebeu a Segurança Pública, como é que estava e 5 meses depois, como é que está hoje? Veja bem, na realidade não é só a infraestrutura da Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública realiza um trabalho de coordenação de todos os órgãos que integram o sistema de segurança pública e defesa social, né? Então aí nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil e nós temos o Corpo de Bombeiros, correto? O que acontece? Não só a Secretaria de Estado de Segurança Pública, mas o atual governo recebeu essas instituições carente em termos de infraestruturas, tá certo? Em termos de meio, de equipamento de proteção individual, de motomecanização, de comunicação, de armamento, de munição, correto? E, sobretudo, de efetivo. Tanto o Corpo de Bombeiro quanto a Polícia Militar e a Polícia Civil carecem de recompletar os seus efetivos exatamente para estar atendendo a demanda de segurança pública, que é cada vez mais crescente. A população do nosso estado cresceu, nós temos uma capital de um estado que tem atraído interesses de diversas pessoas que para aqui se deslocam com a intenção de constituir famílias, de trabalhar, enfim, de obter um futuro melhor para si, mas junto com isso também vem a criminalidade, o que é inquestionável. Então nós precisamos exatamente desses recursos para poder estar fazendo esse enfrentamento. Bom, no final do mês passado, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a SESP, criou uma força-tarefa, né, para combater o crime organizado. Já dá para fazer uma avaliação do trabalho realizado até agora? Ainda não, porque esse trabalho ainda está em fases de andamento, correto? Qual foi a finalidade da criação dessa força-tarefa? Como nós havíamos lançado, ou melhor dizendo, reforçado, porque essa operação já tinha sido lançada pela Polícia Militar do Estado de Roraima. O que fizemos foi através do nosso gabinete de gestão integrada, onde ali tem assento todos os gestores desses órgãos que eu acabei de me referir, e até de outros órgãos também, porque nós contamos com a participação do pessoal do Departamento Estadual de Trânsito, participação do pessoal da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, também da sua Guarda Municipal, da sua Superintendência Municipal de Trânsito, temos ali também o próprio pessoal da Polícia Rodoviária Federal, enfim, de todos os órgãos. É uma ação integrada, né? É porque é uma exigência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, para que a gente possa estar recebendo repasse de recursos para estar fazendo investimentos na área. Então nós, diante dos dados que nós tínhamos, especialmente no recrudescimento da modalidade de crime de roubos e furto na cidade, na sua quase que esmagadora maioria realizado por foragidos do sistema prisional, está fortalecendo essa operação. Então, aproveitamos que a Polícia Militar já estava lançando a Operação Sétimo Mandamento e a fizemos de forma integrada com o combate a esse tipo de criminalidade. Inclusive, essa operação tem sido extremamente exitosa. Nós temos logrado êxito em recapturar diversos elementos, indivíduos foragidos do sistema prisional e estamos dando uma resposta mais efetiva, né, sob o ponto de vista tático operacional, a esses assaltos e furtos que vinham ocorrendo na cidade e desvendando tantos outros. Então, quando nós lançamos aí a força-tarefa, ela veio numa complementação a essa atividade ostensiva. Né? Então, a força-tarefa ela tem a finalidade mais de realizar um trabalho de polícia judiciária, de polícia investigativa, onde nós estamos convergendo todos os esforços através de um sistema integrado de inteligência policial. Para quê? Para estar combatendo o crime organizado e aqueles crimes de maior complexidade. Bom, a Polícia Civil, ela age de forma um pouco diferente da Polícia Militar. Enquanto a Polícia Militar tem a questão da ostensiva, a Polícia Civil vem em seguida na questão, mais a Polícia Judiciária. Mas não é o caso da Polícia Civil de Roraima, né? Existem alguns programas que fazem com que
a Polícia Civil atue também de forma preventiva, não é isso? Assim também como a Polícia Militar do Estado de Roraima tem atividade de inteligência. Todos os órgãos de segurança pública têm a sua atividade de inteligência. O próprio Corpo de Bombeiro tem a sua atividade de inteligência. O que acontece é o seguinte, existem atribuições que são predominantes, não é? O policiamento ostensivo, preventivo, fardado é de competência constitucional da Polícia Militar. A Polícia Judiciária é de competência exclusiva da Polícia Civil. Mas a Polícia Civil também tem ali dentro, posso citar, um grupo de resposta tática, o GRT, que é um grupo que tem somado muito no combate à criminalidade. Então, eles têm uma atuação também, de certo modo, ostensiva. Para nós que somos da área de segurança pública, especialmente eu, enquanto secretário de Segurança Pública e gestor, coordenador dessas políticas, e aí eu estou dizendo isso que também é o que preocupa o cidadão, ele quer ser atendido. Se vai ser atendido pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Guarda Municipal, enfim. Então, como nós estamos convergendo todos esses esforços, então todos os órgãos, isso é a locomotiva da nossa gestão, estão atuando de forma integrada. Isso tem melhorado substancialmente a nossa resposta à sociedade, porque isso aumenta a sensação de tranquilidade pública e a gente consegue obter o máximo com o mínimo de cada um. Bom, a Polícia Civil ela é parceira da Operação Sétimo Mandamento, né? E também tem a questão da força-tarefa. Quais são os maiores problemas que essas duas operações têm encontrado atualmente nessa questão da criminalidade? Quais são os casos mais recorrentes? Veja bem, a questão da criminalidade é o seguinte, é que a criminalidade ela migra, né? A atuação da Operação Sétimo Mandamento Integrado é uma operação ela diferenciada em relação a outras operações, porque nós realizamos a avaliação diária de como é que o crime está migrando. Explico. Quando nós detectamos que está havendo uma incidência recorrente destes tipos de crime num determinado bairro, então nós fazemos um isolamento da área por perímetros e ali nós realizamos o enfrentamento daquela criminalidade. Então o bandido, o criminoso, ele sabe que a polícia está atuando naquela área. O que é que ele faz? Ele vai fazer exatamente a migração, ele vai procurar outros locais onde ele possa atuar. O criminoso, ele atua baseado no seguinte binômio, quanto maior a facilidade e melhor a oportunidade, maior lucro ele vai obter. Nós procuramos inverter esse raciocínio, nós procuramos diminuir as facilidades, aumentar as dificuldades e, sobretudo, o lucro que eles venham a obter nesse tipo de operação. E como? Efetuando as prisões e retirando eles do convívio social. Existe uma região aqui no município de Boa Vista, que é a capital, claro que deverá ter mais casos, que seja mais problemática do que a outra? Sem dúvida, nós temos aí um dos bairros que aponta um dos maiores índices de criminalidade é o bairro Senador Hélio Campos, né? Mas nós estamos conseguindo reverter esse índice de criminalidade, exatamente por conta dessa lógica e dessa estratégia de atuação que eu acabei de colocar aqui para você, correto? Então, vai ser sempre assim, o combate da criminalidade ele se dá dentro dessa premissa, né? E mais a mais, é preciso que a gente diga o seguinte, nós precisamos de proceder a uma série de mudanças, que a gente chama de lei diferenda, mudanças de ordem legal, para que os órgãos que integram o sistema de segurança pública e defesa social, e aí representando os interesses da sociedade, possam dar uma resposta mais efetiva, mais eficaz, mais eficiente. A gente entende que há uma certa facilitação em termos normativos, e aí eu estou querendo colocar aqui, muitas das vezes a sociedade, por não conhecer o sistema, e fala agora, não só como secretário, como coronel de polícia, mas como advogado, embora não esteja exercendo, né? Há uma série de mecanismos de natureza processual que facilitam o retorno daquele que pratica um ato lesivo aos interesses da sociedade ao convívio dessa mesma sociedade. Há uma crítica muito, muito forte, aqui nós não vamos entrar no detalhe, sobre essa questão da audiência de custódia. Então, muitas das vezes, o indivíduo é extremamente conhecido da polícia, é conhecido da polícia, já passou diversas vezes, né? Por atuação de natureza policial, e ele termina por questões de requisito de natureza meramente formal, e aí não é culpa do juiz, do magistrado, nem do Ministério Público, pelo contrário, é a norma que determina, ele termina sendo... São as brechas da lei. As brechas da lei colocadas em liberdade. Então, nós precisamos de criar normas que realmente criem mecanismos de proteção ao cidadão. O cidadão, esse sim, precisa ser protegido. Tá certo, nós estamos conversando hoje com o secretário estadual da Segurança Pública, Coronel Paulo César. A gente volta em um minuto para continuar essa conversa aqui. Não saia daí.
nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com o secretário estadual da Segurança Pública, o Coronel Paulo César Costa. Secretário, a gente falava há pouco em relação a essa questão da criminalidade no Estado, mas também é preciso se investir no sistema carcerário, né, que está falido no Brasil. Veja bem, o Brasil hoje tem a quarta maior população carcerária do planeta Terra. Nós temos algo em torno de 640 e pouco, 650 mil pessoas cumprindo pena no nosso país, nas suas mais diversas modalidades e gradações. E já tem um tempo que o governo federal não investe em uma vaga sequer. Então nós precisamos sim, é verdade, isso tem sido muito discutido, principalmente a nível de conselho. Como secretário de Segurança, eu integro o Conselho, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Segurança Pública, que inclusive uma novidade agora é que nós pugnamos e o ministro da Justiça aceitou, está viabilizando todas as providências de natureza formal para que a gente possa integrar a estrutura do Ministério da Justiça como em outros ministérios, outros conselhos, para que a gente possa ter a oportunidade de vez, e voz e voto, e deliberação, para que a gente, como gestores das pastas de segurança pública do respectivo estado, a gente diga, olha, nós estamos precisando disso. E hoje é unânime, todos os secretários estaduais de segurança, quando vão para a reunião desse conselho, pugnam exatamente por investimento na área do sistema prisional. Porque veja bem, o sistema prisional ele tem que funcionar, e funcionar da forma como deve funcionar. Preciso também que se preocupe com políticas direcionadas à ressocialização daqueles que estão segregados do convívio social. Mas, acima de tudo, é preciso que se garanta que aqueles que praticaram delito, passaram pelo devido processo legal, com todas as garantias constitucionais de ampla defesa, contraditória, etc., recursos e restaram ali condenados, ele tem o dever e a obrigação de permanecer no sistema, cumprindo, de acordo com as regras processuais, a sua pena. O que não ocorre na prática. Então, o sistema está trazendo uma série de problemas, porque aqueles que já foram pilhados pelo Estado, tá certo? Terminam retornando e praticando outro tipo de delito. Nós estamos ousando, e aí uma proposta aqui do Estado de Roraima, nós fizemos recentemente e lançamos para os colegas lá do Conselho, de que nós entendemos que já chegou a hora de a gente pensar em criminalizar a conduta de fuga. Essa história de dizer que o criminoso tem direito à fuga, não tem não. Ele não tem direito, ele é um direito subjetivo. Ele não tem direito à fuga pelo seguinte, porque ele passou por um sistema criminal. O sistema é um sistema criminal estruturado dentro de normas que vêm desde a Constituição, com as garantias fundamentais, até normas infraconstitucionais, onde ele fez a escolha dele em praticar um ato delituoso, então ele tem que arcar com as suas consequências. O que ocorre? Ele foge, muitas das vezes até praticando crime de dano contra o patrimônio, às vezes até lesionando a integridade física do próprio agente encarregado de cuidar do sistema prisional e sofre ali uma reprimenda de natureza administrativa prevista na nossa lei de execução penal, que é outra norma que está dentro daquele contexto que acabei de te falar, de que precisa ser revista, precisa ser repensada. Ela é muito antiga, já está assim extremamente ultrapassada. De tal sorte que a gente possa ter mecanismos outros que dê uma certa margem de segurança para a sociedade de que aquele indivíduo que foi pilhado pela prática do crime realmente permaneça no sistema o tempo que ele tem que permanecer e não retorne antes do tempo devido ao convívio social e venha aí praticar crimes de forma reincidente e coisas dessa natureza, porque senão a gente termina fazendo ali um trabalho um retrabalho de sobreesforço. Vira um ciclo vicioso, né? O que não é interessante de maneira nenhuma, não é? Bom, a CESP desenvolve, coordena e executa aqui em Roraima o programa CRAC É Possível Vencer, né? Um programa do governo federal. E eu queria saber do senhor como é que funciona esse programa. Esse programa, na verdade, é o seguinte... Qual é o público-alvo? O governo federal, ele repassou mediante convênio, equipamentos, viaturas, plataforma tecnológica, enfim, para serem utilizadas pelas secretarias de segurança pública do Estado, voltada exatamente à questão do uso do crack, que é uma droga que vem crescendo de forma assustadora o seu consumo a nível nacional, envolvendo jovens, né? Então, a gente tem uma parceria com a Polícia Militar, a gente utiliza desses equipamentos naquelas praças onde há uma maior aglomeração, mas também temos um trabalho de prevenção, um trabalho de educação, uma campanha de palestras, de orientação, de direcionamento para terminar aí retirando esses jovens do problema do uso desse tipo de droga. Mas esse programa ele é apenas uma das medidas, eu diria assim.
O que acontece é o seguinte, o consumo da droga, de uma maneira geral, ela está acontecendo porque os nossos jovens estão muito ociosos. Eles precisam de ter mais ocupações de natureza terapêutica, ocupacional. Então aí entra a questão de programas direcionados a atividades de cunho esportivo, por exemplo, de entretenimento, de cultura, de lazer. Se vê muito a questão da segurança pública pela janela dos órgãos que integram o sistema. Ora, mas quando os órgãos que integram o sistema começam a agir, é porque no mais praticamente tudo já falhou. Alguma coisa deu errado lá atrás. Praticamente tudo já falhou. Então você veja a questão da família, a retirada do pátrio poder, tem uma série de situações que vêm se acumulando ao longo do tempo, cujo resultado está aí. E o Estado não tem condições de responder da forma como deveria responder a toda essa demanda que ela estava reprimida, vem se acumulando, não é? E aí a gente passa por um momento de dificuldades econômicas, etc., que terminam por mitigar essa capacidade do Estado em dar essas respostas. Então, como é que a gente também dá combate a esse tipo de problema, que é o problema da droga? Claro, que é enfrentando o crime de tráfico, e aí a força-tarefa também tem essa finalidade, correto? Dentro da dimensão investigativa, mas é também dando ocupação a esses jovens, né? Já se diz aqui e acolá, né? A sabedoria popular, mente desocupada é oficina do diabo. Isso. E a CESP tem aproveitado a Caravana do Povo para levar essas palestras para todo o Estado, né? Como é que tem sido a participação, a receptividade da população em relação a essas palestras? É sempre muito boa. Na verdade, a população está sempre muito receptiva a qualquer iniciativa estatal que tenha por finalidade atender essas demandas que estão reprimidas, correto? Então, nós temos também um programa muito bom, antes que eu me esqueça, vem sendo desenvolvido pela Polícia Militar, que é o PROERD. Então, o PROERD já trabalha... Que também tem a ver com essa questão das drogas. Tudo a ver. O PROERD, ele trabalha ali aquela faixa etária, tá certo? Dentro das escolas, exatamente dando um direcionamento. Não, a gente não está fugindo da questão de que a droga existe, não. A gente está colocando que ela existe e que ela é extremamente danosa para o cidadão, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, que queira crescer, que queira se desenvolver, para a família, para a sociedade como um todo, né? E esses programas têm tido, assim, resultados extremamente exitosos. Secretário, a gente já está finalizando o bloco, mas eu queria, ainda nesse assunto aqui, saber do senhor como é que está Roraima em relação a essa questão em relação ao resto do país, em relação a essa questão do crack. Está ruim? Ainda dá para a gente chegar a alguma solução? Ao menor estado da federação, como é que está a situação? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. O nosso estado é um estado que nós ainda podemos ainda nos vangloriar em dizer que nós não temos um problema de natureza crônica, né? Então, o nosso papel é exatamente evitar que isso aconteça. Então, nós temos reuniões também dentro desse programa CRAC, é possível vencer, onde nós estamos envolvendo diversos órgãos, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal, enfim, psicólogos, são equipes multidisciplinares, né? Que abordam a problemática sob diversos eixos, né? Inclusive o eixo do cuidado, que é aquele que eu me referi a você, tá certo? Onde se procura aí o estabelecimento de estratégia para se fazer uma abordagem diferenciada a esse público-alvo, visando exatamente fazer com que, primeiro, haja um mapeamento, né? Se crie mecanismos em que a gente possa estar trazendo essas pessoas que estão dentro dessa dimensão patológica da dependência química para um cuidado diferenciado, um cuidado mais vamos dizer assim, especializado por parte do Estado, fazer com que eles saiam do consumo da droga, né? E dando a eles também oportunidades, porque não basta apenas você tirar do problema do uso e do consumo da droga, é preciso criar oportunidades, né? Essas pessoas precisam ter projetos de vida, né? Então, esses eixos são tratados, nós temos feito reuniões periódicas, debatido e discutido esse tema, com cada órgão procurando desenvolver dentro das suas atribuições ali o papel que lhe cabe. E assim, eu posso dizer, graças a Deus, que o estado de Roraima, assim, comparado a outros estados da federação, ainda não tem os problemas que aqueles estados têm. Eu tenho fé em Deus que isso não vai acontecer, a depender do atual governo, a depender dos parceiros que somam conosco esses esforços nesse sentido. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Paulo César Costa. A gente volta em um minuto para continuar essa entrevista aqui. Não saia daí.
Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Paulo César Costa. Secretário, voltando um pouquinho na questão das drogas, fala-se muito aqui em Boa Vista sobre problemas com drogas numa certa região da capital, né, a saber que seria o bairro Caetano Filho. O que de realidade tem nisso? Como é que a Secretaria está trabalhando essa questão? Veja, o problema ali não é um problema de natureza meramente policialesca. Tenho dito e repetido isso reiteradas vezes, né? Nós realizamos aquela operação que a Sociedade do Estado, né, tomou conhecimento, né? A Operação Babilônia. Aquela Operação Babilônia ela é uma operação que ela teve ali apenas uma de suas fases. Uma outra fase é exatamente aquela no eixo cuidado, que eu acabei de me referir aqui no bloco anterior. Mas tem outras fases também em andamento. Mas é necessário que se diga que o problema ali naquele bairro já é um problema de natureza histórica. Aquele bairro, ele precisa sofrer intervenções de outra natureza, senão aquelas de cunho meramente policialesco. Ali precisa ter uma intervenção urbanística, inclusive, porque é uma das áreas, sob o ponto de vista imobiliário, uma das áreas mais valorizadas da nossa cidade. Aliás, é uma sugestão para o próximo prefeito, né, que assumir a capital aí. Eu penso que sim, já se vem falando há muito tempo, eu vivo aqui desde 1971, então eu já ouço falar há muito tempo de projetos que tem assim, por escopo, né, fazer uma intervenção desta natureza ali dentro, já se ouve aqui e acolá, né, de que desapropriações e coisas do tipo terminam voltando. Ali eu penso que tem que ser feito um projeto de forma muito bem trabalhada, conduzida por especialistas, né, assim, equipes multidisciplinares, para dar uma destinação àquela localidade, relocando aquelas pessoas, mas assim, no seguinte sentido, fez a desapropriação na forma da lei, saiu o médico trator. Ali tem que ir para o chão tudo, correto? E reconstruir aquilo ali. Porque aquilo ali nós temos condições de revitalizar, como já se revitalizou Prosamim, Manaus, Rio de Janeiro, agora nas Olimpíadas, ali a parte portuária e coisas do gênero. Então, aliás, aquela região é uma região alagável, né? No inverno... Pois é, ainda tem essa questão, né? Ainda tem essa questão que traz problemas de natureza ambiental e o próprio Corpo de Bombeiro todo ano, quando chega o período invernoso, tem que socorrer e acorrer aquela população, né? De tal sorte que com a ocupação desta natureza, eu acredito que se não zerar, vai diminuir consideravelmente a necessidade de outras intervenções de natureza policialesca ali naquele local. Bom, vamos falar agora sobre o sistema de vídeo monitoramento, né? Deixa eu falar devagar para não enrolar a língua aqui. Foi instalado na capital e também em alguns municípios do interior, né? Como é que está, qual a avaliação que o senhor faz já desse trabalho? Esse suporte de vídeo monitoramento ele é extremamente essencial para a atividade, inclusive de policiamento preventivo ostensivo, porque a gente tem condições naqueles pontos que as câmeras estão funcionando, não estão em zona de sombra, se antecipar certos fatos, né? E até prevenir certas ocorrências, que é o que já aconteceu. Então nós conseguimos aí que também, foi outro convênio, né? Através do Enafron. O Enafron é também um projeto da Senasp, né? Que envolve aí os estados, né? No combate aos chamados crimes transfronteiriços, né? Desde tráfico de pessoa, questão de droga, de armamento, contrabando, descaminho e por aí afora. Então o estado de Roraima nós assumimos no dia 23/3 e a gente já conseguiu implantar em todas as 4 localidades previstas naquilo que foi planejado, né, pelo colega que me antecedeu. Então nós colocamos em funcionamento o Bonfim e a gente tem logrado êxito, resultados, porque diminuiu inclusive a questão do roubo, furto de moto, deslocamento para aquela localidade, para ir para o país vizinho, para ser trocado por drogas, correto? Nós implantamos em Pacaraima também está implantado em funcionamento, nós implantamos em Caracaraí e nós implantamos em Rorainópolis, tá certo? O que acontece? Nós buscamos otimizar a utilização desse recurso, dessa ferramenta. Colocamos as salas de vídeo monitoramento dentro das unidades da Polícia Militar. Por quê? Nas unidades da Polícia Militar nós temos atividades ininterruptas, o serviço não para, tem policiais que estão cuidando dessa questão e tem sido assim extremamente exitoso. Não é? Aqui na cidade nós também temos o sistema de vídeo monitoramento, só que quando nós assumimos nós encontramos diversas câmeras
em zona de sombra, coisas não estavam funcionando. Nós estamos revitalizando essas câmeras, nós estamos fazendo parceria, problemas de cabeamento, de fibra ótica, oxidação de terminais, algumas sofreram danos, depredações, coisas do tipo, para que a gente possa estar aí somando, e aí já tem até um compromisso, parte do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Roraima, que uma vez essas câmeras todas estando funcionando, ele vai disponibilizar policiais militares para estarem fazendo um vídeo monitoramento 24 horas por dia, 7 por semana, 30 por mês, 365 por ano. Essa questão do vandalismo é complicado, né? Aqui, não sei, de repente eu estou exagerando, mas talvez se fosse necessário colocar uma câmera para vigiar a rua e um policial para vigiar a câmera, né? Para poder não acontecer esse tipo de situação. Mas veja bem, o que foi que aconteceu, e aqui eu dou o exemplo, aproveito a oportunidade que você está me dando, quando nós terminamos de instalar o nosso sistema na cidade de Rorainópolis, correto? Então teve ali um desavisado que subiu num poste e sabotou um equipamento. Ele sabotou o equipamento na madrugada, no outro dia a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, o delegado ali que atua na área, né, juntamente com o comandante, foram extremamente diligentes. Nós localizamos esse indivíduo que praticou esse dano ao patrimônio, foram tomadas todas as providências de ordem policial, de ordem legal, e ele terminou baixando o sistema prisional. Correto? Então, fica aí o aviso para aqueles que acharem que vão sabotar equipamentos que estão a serviço da sociedade, os equipamentos estão a serviço do cidadão. Então, aquele delinquente, aquele marginal, aquele fascínio que achar que vai sabotar e vai ficar por isso mesmo, ele está muito enganado, porque é uma questão só de tempo. Só de tempo nós vamos chegar até ele e as providências de ordem legal vão ser tomadas e ele vai baixar para o sistema prisional. Secretário, como é que funciona esse sistema? Depois de observado ali uma cena suspeita, o que acontece a seguir? Veja bem, se a cena está sendo observada, o marginal está ali se preparando para praticar um ato delituoso, então existe todo um tirocínio policial, um treinamento policial que eu digo, ele está em atitude suspeita, né? A lei tem uma definição para que é o que não é atitude suspeita, então se desloca uma viatura e se faz abordagem, correto? De outro modo, não se consegue identificar esses atos preparatórios da prática do crime, né? Mas depois o crime é praticado, então se tem o perímetro em que o crime foi praticado, a rota de fuga que o delinquente, que o marginal estabeleceu. Então a gente busca nas câmeras que estão ali dentro daquela área, daquele perímetro, identifica, coleta-se as imagens que estão ali registradas e se faz a entrega dessas imagens para a autoridade policial judiciária, que aí sim vai abrir o procedimento investigatório, chegar essa pessoa, uma vez caracterizada a autoria e materialidade, é feito o inquérito, encaminhado para o Ministério Público, denuncia, vai para o juiz, julga, depois recurso, etc., sistema prisional. Certo. Bom, para finalizar, eu queria saber do senhor, se já houve, né, quais foram os casos mais emblemáticos ou estranhos flagrados por essas câmeras? Sim. Eu cito aqui o caso de Pacaraima. Pacaraima nós tínhamos também acabado de colocar o sistema em fase de teste, né? Então 3 indivíduos foram assaltar um estabelecimento comercial, né? Só que eles não sabiam, né? E muitas das vezes as pessoas perguntam onde é que nós colocamos as câmeras, nós não vamos avisar para vocês colocar as câmeras, aí termina perdendo a sua finalidade, né? Então eles não sabiam sequer que o sistema estava sendo implantado naquela cidade, então o pessoal já estava fazendo ali os testes, né? Identificar a ação deles, né? E foi deslocado uma viatura e foi feita a prisão deles, levada à delegacia e feito todos os procedimentos legais de praxe. Aquele caso do policial que assassinou a ex-namorada e o pai dela, não foi o caso Não, porque ali é um sistema já que cada cidadão coloca na sua residência, não tenha dúvida. Somado a esse nosso... Mas isso aí é um exemplo... Sem dúvida. Esses sistemas de vídeo monitoramento que o cidadão instala nas suas residências, nas ruas, nos seus pontos comerciais, são de fundamental importância, porque se somam a esforços aqueles que nós temos, né? Então isso facilita muito a identificação do autor do tipo de delito que foi praticado, né? Aquilo que eu digo, não vinculou a autoria, a materialidade do crime, aí o restante é só providência de natureza meramente formal. Eu queria agradecer então a presença do secretário estadual da Segurança Pública, Coronel Paulo César Costa, né? Fique à vontade para voltar em outra oportunidade, assim que tiver novidades. Então, a TV Ativa, o programa Papo Sério, estão sempre de portas abertas. Nós é que agradecemos a oportunidade que nos foi dada, nós estamos sempre à disposição para prestar todos os esclarecimentos que fizerem necessários em relação ao trabalho que nós estamos realizando frente à Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Roraima. Quem me conhece sabe que eu tenho um compromisso
com esse estado, tenho um compromisso com essa cidade, tenho um compromisso com essa sociedade. Aqui eu cheguei, tinha 7 anos de idade, estou com 52 para 53. Aqui vivo com minha família, aqui tenho meus amigos. Então a gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance para proporcionar uma maior segurança ao cidadão do estado de Roraima. Tá certo. Nós conversamos hoje com o Coronel Paulo César Costa, ele que é secretário estadual da Segurança Pública. Eu quero convidar você para estar conosco no próximo programa e desejar uma boa noite e até lá.